E aí, meus amigos, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Esse vídeo é a parte 2 da mensagem que eu falo sobre família espiritual. Na parte 1, eu falei sobre autoridade e submissão, e você pode conferir aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar com você sobre pais e filhos, sobre paternidade e filiação espiritual dentro da família espiritual. Você não pode perder esse assunto. Um abraço. Um dos males, ou melhor dizendo, senão a Larissa vai ver aqui meu vídeo. Você tá falando português errado. Um dos males um dos males dos séculos e dos séculos está na rebeldia. Eu mencionei Satanás, mas houve uma grande rebeldia lá em Números, lá na história de Moisés com os sacerdotes levitas, onde esse Corá, Datã e Abirão, eles eram da tribo sacerdotal e de Levi, eles eram levitas e eles se rebelaram. Em Números 16:3 diz assim: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa. Ou seja, ele falou, todo o povo é santo, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Meus amigos, aqui, presta atenção. Deus nunca vai te dar uma oportunidade de se rebelar contra a autoridade delegada que Ele te deu. Deus nunca te dá uma autoridade de você falar contra alguém que foi estabelecido antes de você. Presta atenção nisso. Então aqui Deus tinha estabelecido Arão como sumo sacerdote e Moisés como grande pastor e líder. Também funcionava como um sacerdote naquela congregação. A congregação de Israel no deserto, a congregação do deserto. Agora, aqui, uns homens que já eram sacerdotes, ou seja, eles estavam dentro da igreja, eles tinham funções ministeriais, eles tinham lá a sua ordenação, que eles foram ordenados a esse ministério, se rebelaram contra os principais líderes, dizendo: por que vocês estão se colocando acima de nós? Meus amigos, não são homens que colocam homens acima de nós. Nós precisamos reconhecer que toda autoridade é delegada por Deus. Mas, Guilherme, você não conhece as corrupções que eu vejo de líderes, talvez na igreja que eu congrego, talvez na internet o que eu vi. Amigo, isso sempre existiu. A questão aqui não está em reconhecer que existe corrupção em um e outro nível. É procurar onde está você nesse contexto. Eu me separo e me mantenho íntegro. Eu não fico procurando corrupção nos outros. Mas eu também busco do Senhor que Ele estabeleça sobre a minha vida uma liderança íntegra. Agora, uma liderança íntegra, eu quero voltar aqui a falar, que pessoas erram e falham. Não é porque você está vivendo relacionamento no corpo de Cristo que você não vai ver falhas em líderes. Pessoas são humanos. Meus amigos, estamos todos em aperfeiçoamento. Não chegamos lá, não estamos prontos. Estamos avançando para um lugar de perfeição, mas não chegamos lá. Então vamos errar, vamos falhar e saiba de uma coisa, líderes vão errar, líderes vão falhar, mas que você seja não como Corá, não como esses rebeldes, mas seja como Moisés, que quando o povo errava e pecava, ele pedia perdão pelo pecado do povo. Deus tenha compaixão desses ignorantes e errados. Olha o que aconteceu em Números, lá em 16, depois que Deus aniquila esse povo, depois que Deus perde a paciência, em Números 16:40, diz assim: por memorial para os filhos de Israel, Deus falando, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Aqui é o princípio de filiação e paternidade. Quantas pessoas auto-intituladas nós temos nos nossos dias? Quantas pessoas que não andam que não reconhecem a geração anterior, que talvez reconhecem a geração posterior, mas quanto essas pessoas que não estão vivendo a unção que passa de geração para geração estão em cima de púlpitos hoje. Elas são auto-intituladas, elas abriram seus próprios ministérios, fazem coisas segundo a sua própria concepção bíblica, a sua própria revelação limitada das Escrituras, porque não reconhece que existem coisas que só são passadas de pai para filho. Eu volto aqui a afirmar uma coisa. Na lei,
a ordem de Arão, o velho sacerdócio morreu. Sim, o sacerdócio de Arão foi aniquilado e morreu, para dar espaço e lugar para um novo sacerdócio. Não foi para dar espaço para evangélicos, não foi para dar espaço para uma nova geração auto-intitulada, foi para dar espaço para uma nova ordem sacerdotal que se chama a Ordem de Melquisedeque. Jesus inaugurou essa ordem e agora essa ordem também existe. Se há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Mas, meu amigo, eu te digo uma coisa, é necessário nascer de Jesus e é necessário estar em submissão a Ele e àqueles que Ele coloca na sua vida, que Ele aponta como líderes. Se você concorda, se você discorda, se acha bonito, se acha feio, se você acha que você prega mais, se você acha que prega menos, se acha que você canta melhor, se acha que você canta pior, não importa. O que importa é que quem escolhe a família espiritual que a gente nasce é Deus. Quem escolheu a sua família natural? Quem escolheu seu pai e sua mãe? Quem escolheu a barriga da mãe que você nasceu? Foi o próprio Deus. Como é que eu e você vamos escolher a nossa família espiritual? Como Deus escolheu a nossa família espiritual, 1 Coríntios 15, Paulo diz, não é primeiro senão o natural e depois o espiritual. Vamos lá, gente, vamos avançar. Se Deus escolheu a nossa família espiritual, é Deus que está escolhendo. Ou melhor, se Deus escolheu a nossa família natural, se Ele escolheu seu pai, sua mãe, seus irmãos, Deus te plantou lá. Deus está escolhendo a sua família espiritual, a igreja que você faz parte, a porção do corpo que você faz parte, os pastores, os líderes, os missionários, seja lá o nome que você queira dar, que estão sobre a sua vida. É Deus quem estabelece. Não se rebele, meu amigo. Não se rebele, seja submisso. Vamos agora pegar aqui umas coisas práticas para a gente ver como é que isso funciona de maneira prática na vida de alguns homens. Elias e Eliseu. É muito poderoso aqui. Eliseu foi chamado, ele era aquele menino que estava lá lavrando a terra do seu pai, e em 1 Reis 19 ele é chamado e ele simplesmente vai e segue. Os historiadores dizem que entre 1 Reis 19 e lá quando Elias é tomado para o céu, né, ele é levado para o céu, a gente tem mais ou menos um período entre 7 e 8 anos que Eliseu fica completamente oculto, ou seja, ele não aparece em nada, só aparece Elias. Mas lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 6, aqui mora um poderoso princípio. Por 3 vezes Eliseu não deixou de andar junto de Elias. Aqui está dizendo no texto, em seguida Elias lhe disse, aqui já é a 3ª vez, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Aqui mora o princípio de relacionamento com paternidade, com aqueles que são líderes sobre a nossa vida. Você não deixa esses relacionamentos por qualquer coisa. Você não se afasta, você quer receber, você reconheceu o que Deus estabeleceu, você reconhece que existe um fluxo de autoridade que está sendo liberado através daquele homem, daquela mulher para a sua vida. Aqui está a postura de Eliseu, eu não vou te deixar, meu pai, eu não vou te deixar. Agora, olha aqui o que os outros profetas fizeram no verso 7 de 2 Reis. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Existem pessoas que elas não desenvolvem um relacionamento próximo com paternidade. Elas decidem ficar longe. Mas aí elas também acabam não se qualificando para receber aquilo que eu vejo como a porção dobrada do Senhor. 2 Reis 2:10, no verso 10 aqui de 2 Reis ainda. Tornou-lhe Elias, dura coisa, né? Ele tinha perguntado a Eliseu, o que você quer? Pede-me qualquer coisa, você não me deixou, você não é como os outros que ficou à distância, me olhando da outra margem, você desenvolveu um relacionamento de proximidade, intimidade comigo, você valorizou, reconheceu e valorizou o que eu carrego, pede para mim o que você quiser. Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada de tudo que você tem. E aí Elias diz, dura coisa me pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se te fará. Meu amigo, essa palavra vires, ou essa palavra se você me ver,
no original aqui do hebraico, significa ter a mesma visão. Se você aprendeu de mim, se você realmente considerou aquilo que eu te ensinei, quando eu for tomado de ti, você vai receber o que eu tenho te falado. Existem dois tipos de vida, a de porção simples e a de porção dobrada. A de porção simples são aqueles que andam achando que eles têm tudo. Eu tenho Jesus, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, isso tudo é bom, é maravilhoso, mas eu não preciso de ninguém nessa terra. Eu ando sozinho, eu faço do jeito que eu tenho. Ninguém precisa me ensinar, ninguém precisa transferir nada sobre a minha vida. Eu não preciso andar em submissão a ninguém. Eu faço o que dá na minha telha, o que dá na minha cabeça. Esse tipo de porção não pega a visão que Deus transfere sobre a sua vida, muitas vezes que vem da vida de outros homens e mulheres de Deus, testados, aprovados, amadurecidos, aperfeiçoados. Esses que recebem a porção dobrada, que é o outro tipo de vida, a porção dupla, eles permanecem num lugar de proximidade, esses não se afastam dos seus líderes e eles acabam pegando a mesma visão, eles aprendem pelo tempo, eles aprendem por relacionamento, eles aprendem aquilo que à distância você nunca aprende. Eles aprendem aquilo que pela persistência e perseverança, mesmo reconhecendo que homens e mulheres são falhos, eles recebem aquilo que Deus tem para eles. Foi tão poderosa a porção dobrada que Eliseu recebeu, que na morte dele, lá em 2 Reis 13, na morte de Eliseu, eu tô falando, tá? É muito poderoso esse texto. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. Pegaram um homem morto e jogaram na sepultura onde Eliseu estava enterrado. E logo que o cadáver daquele homem tocou os ossos de Eliseu, o homem ficou vivo, cara, e levantou de pé. Eu não sei para você, isso é muito disruptivo para mim. Isso é muito poderoso. Mas aqui está a expressão da porção dobrada que Eliseu recebeu. Nós vemos como Moisés e Josué tiveram um relacionamento de paternidade espiritual. Em Números 27, o que está acontecendo aqui é que Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E aí Moisés diz assim: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, lá em Números 27, 16, ponha um homem sobre esta congregação. Olha como um pai, ele pensa o ministério geracional, a ação geracional de Deus, que o ministério de Moisés, ele sabia que iria morrer naquele tempo no deserto, mas ele jamais iria parar ali. Apesar de morto, o ministério dele ia continuar através da vida de Josué. E ele diz no verso 17 de Números 27, que saia diante deles e que entra diante deles. Alguém que tem a habilidade de entrar e sair. Eu não vou discorrer muito sobre isso aqui, a gente não tem tempo, mas é aquele que tem a habilidade de sair da estação velha e de entrar na nova. E ele faz isso pessoalmente e ele faz isso com o povo, com as pessoas. Então, aquele que os faça entrar e sair, e aqueles que esteja sobre a congregação do Senhor, para que eles não sejam como ovelhas que não têm pastor. Veja como Moisés tinha um coração completamente em Deus para passar aquilo que ele tinha para uma nova geração. No verso 18 de Números 27 ele diz: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Olha a qualificação aqui. A qualificação: homem que tem o teu Espírito. Perdão, homem em que há o Espírito. Impõe-lhes as mãos. Imposição de mãos. Aquilo que transfere de uma geração para o outro. Uma das doutrinas elementares de Cristo, Hebreus capítulo 6, imposição de mãos. Isso é uma verdade. Imposição de mãos para quê? Aqui tá a expressão da imposição de mãos. Aqui está a função dela. Impõe as mãos sobre ele e dê as suas ordens, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por meio e intermédio de Moisés. Agora, olha como Josué foi formado aqui. Em Êxodo 33, 11. O Senhor falava como Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A verdade é que Josué tinha um apreço pela glória de Deus. Ele amava a glória, ele desejava a glória, ele queria a glória.
Ele ansiava pela glória. Por isso o Espírito estava sobre ele e ele pôde ser um filho fiel, um servo fiel. A Bíblia diz aqui como servidor. Josué era o servidor ou o servo de Moisés e ele foi o seu sucessor. Ele aguardou o tempo dele para ser o sucessor. Como é que Paulo se relaciona? Vamos para o Novo Testamento. Como é que Paulo se relaciona com Timóteo? Eu quero dizer para você, segundo a história, né? E eu sempre falo história porque isso é assunto de historiador, pessoas que fazem pesquisa científica. Paulo começa suas cartas escrevendo Gálatas e termina... Ele escreveu em grupos de cartas, né? Mas ele começa em Gálatas e termina em 1ª, 2ª Timóteo. Enfim, esse era o grupo das outras... Tinha outras cartas juntos. Mas, então ele começa em Gálatas e termina falando com Timóteo. Gálatas 1, ele fala uma coisa muito poderosa. Verso 1. Paulo apóstolo não da parte de homens. Opa! Paulo apóstolo não da parte de homens, ok? Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele continua falando no verso 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Muito poderoso isso, porque Paulo, ele é muito firme naquilo que ele foi chamado. Ele é muito firme no propósito do chamado, no apostolado dele que veio do próprio Jesus sobre a vida dele. Então, ele começa a vida de relacionamento com Deus com essa revelação. Mas nós sabemos que a revelação de Deus é progressiva. E ele continua sendo o apóstolo Paulo, ele continua tendo recebido aquilo do próprio Deus. Eu quero que a Escritura faça o trabalho por si só na sua vida. A Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva. Então, receba como está escrito. Mas como é que Paulo termina a vida dele? Falando com Timóteo. 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo aparentemente não teve uma paternidade espiritual. Talvez Barnabé em algum tipo de relação com ele. Não é claro na Bíblia isso, tá? Deixa a Bíblia fazer o trabalho por si só. Mas em 1 Timóteo 1:2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí lá no capítulo 4, verso 14 de 1 Timóteo, não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Veja, o dom que há em ti, que te foi concedido mediante a profecia com a imposição de mãos do presbitério. Então assim, eu comecei recebendo da parte do Senhor, mas agora na relação que eu progressiva, na revelação progressiva, na relação que eu tenho com Timóteo, eu percebo que eu derramei muito na vida dele. E aí, 2 Timóteo 1,6, ele diz aqui, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavives o dom de Deus que há em ti quando eu venho e imponho mãos sobre você. O que eu quero dizer para você é que Paulo começou como talvez um homem solitário e andando sozinho, mas ao longo do seu relacionamento com Jesus, ele viu que na revelação da igreja de Jesus Cristo, da igreja neotestamentária, ele percebeu que existia uma ação geracional que começou em Abraão, Isaac, Jacó, José, veio por gerações e afetou sim a vida dele. Ele simplesmente reconheceu que ele gerou um filho como Timóteo, como outros filhos, como ele diz para a igreja de Coríntios, contudo vocês não têm muitos pais, eu vos gerei em Cristo Jesus. E pai aqui fala de um gerador, um progenitor, aquele que gera filhos. Então Paulo reconheceu que ele gerou muitos filhos. Ele fala, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então ele vê a igreja de Coríntios como filhos, mas ele também vê Timóteo uma relação mais refinada, mais aprimorada, que é um verdadeiro filho na fé. E aí ele comissiona Timóteo lá em 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, o que você ouviu de mim, meu filho, isso mesmo transmite a homens fiéis
e também idôneos para instruir outros. Timóteo, o que você recebeu de mim, continua passando isso para as outras gerações. Levantem homens fiéis e idôneos para instruir outros. Meus amigos, vamos abrir os nossos olhos da fé nesse dia, pedindo ao Senhor Jesus espírito de revelação e sabedoria, para que a gente possa fluir na correta ordem de relacionamento com a autoridade espiritual e reconhecer que esses são dias críticos para que Deus levante paz na fé na nossa igreja e também filhos bons, fiéis e verdadeiros na fé, para que a unção que começou lá com Abraão, que foi o pai da fé, possa continuar fluindo de gerações em gerações, e Deus jamais fira a terra com maldição, como ele disse que se o coração dos filhos em Malaquias não se convertesse aos pais, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, ele feriria a terra. Nós, como igreja, não vamos permitir que a terra seja ferida de maldição, porque nós vamos nos posturar como filhos, como pais e viver a família de Deus, que é a família espiritual que Ele tem para nós. Eu espero que você tenha sido abençoado e tocado pelo Espírito de Deus através dessa mensagem. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau.